Boa noite! Hoje eu estou muito feliz que eu vou compartilhar um livro com vocês que há muito tempo eu queria ler, que se chama As Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é muito importante porque ele vai falar os nossos sintomas depressivos, sintomas de medo, sintomas de síndrome do pânico, frustrações. E quem escreveu esse livro é uma mulher assim sensacional. Eu acho que esse livro deveria ser leitura obrigatória para toda mulher. Quem escreveu foi a Clarissa Pinkola Estes. Eu tenho que ler sempre aqui porque é um nome difícil, né, de ler. E é um livro de mais ou menos 600 páginas, mas que traz muito conhecimento pra gente e traz muitas reflexões sobre quem a gente é, né? Sobre quem é a mulher, porque assim, ele é um divisor de águas. É como se você fosse uma mulher antes de ler As Mulheres que Correm com os Lobos e você se torna uma nova mulher depois que você lê Mulheres que Correm com os Lobos. Ela é junguiana, né? Ela é psicanalista e ela vai contar, ela vai fazer essa análise da psique, do arquétipo feminino, através dos mitos e contos, né? Então, que perpassaram gerações. Então, através de um mito, ela vai, e através de um conto, né? Que geralmente traz a mulher sempre frágil, a mulher sempre dócil, a mulher sem força, e nesse decorrer do conto, essa mulher se transforma, né? Essa mulher cria força, essa mulher se descobre com poderes que antes ela não conhecia que ela tinha. Então ela tem uma força dentro dela que vem de uma ancestralidade. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que sempre olhar lá atrás, né? As nossas avós, as nossas mães, nós, para que a gente consiga educar as nossas filhas também e para que as nossas filhas perpassem isso para as próximas gerações, né? E quando eu digo leitura obrigatória para mulheres, mas também os homens deveriam ler, né? Porque ele trabalha com arquétipo da alma feminina, né? Aquilo que perpassa no interior da mulher. Então, é como se você descobrisse, como se você voltasse numa ancestralidade feminina e você se encontrasse com essa mulher selvagem, né? Com essa mulher que vai à luta, que tem força para se reerguer, né? Porque o que ela mostra pra gente? Que vão ter lágrimas durante a vida, vão ter sorrisos durante a vida, vão ter muitas alegrias durante a vida e vão ter muitas frustrações durante a vida. Mas que nós temos uma força interior gigantesca. E aonde a gente busca essa força? Junto com outras mulheres, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter encontro com outras mulheres, a gente partilhar as nossas histórias com outras mulheres, a gente partilhar os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas decepções amorosas com outras mulheres, né? Então, é um partilhar, porque nós somos irmãs, né? Nós somos irmãs de alma, de ancestralidade. Então, não se fechar, né? Mas partilhar. Então, assim, é como se a gente pudesse segurar na mão da nossa bisavó, segurar na mão da nossa avó, segurar na mão da nossa mãe e a gente buscar toda essa força que elas vieram trabalhando lá atrás para hoje, né? Pra gente ser o que a gente é hoje. E saber que a cada dia a gente precisa, mesmo com todas as decepções e as alegrias, né, e os novos acontecimentos, a gente precisa levantar todo dia, a gente precisa trabalhar todo dia e a gente precisa se dedicar um tempo só para nós. E esse tempo é um tempo criativo, né? Então ele pode ser na academia, ele pode ser na jardinagem, ele pode ser jogando tênis, ele pode ser jogando futebol, ele pode ser jogando xadrez. É você
buscar uma forma de estar somente com você. É meditando, né? Então você precisa encontrar em você aquilo que te faz feliz, aquilo que te torna criativa. E quando você busca essa criatividade, você vai aflorar, né? Você vai se transformar numa nova mulher e você vai se amar e amar outras mulheres e admirar as outras mulheres, né? Então, nós não temos que ter rivalidades femininas. A gente tem que apoiar outras mulheres a também se encontrarem, a também se amarem, a também compartilharem, né, suas alegrias, suas decepções, a sua vida. E uma coisa que ela fala que é muito importante, um trabalho que a gente deve fazer, é escrever os nossos sentimentos. Então, assim, quando você tá passando por algum momento, né, de dúvida, de ansiedade, de medo, de frustração, ou apaixonada, ou amando, ou sozinha, e você precisa escrever, você precisa colocar esse sentimento para fora, e você precisa buscar dentro de si a resposta, porque a resposta da vida tá dentro da gente. Então é muito interessante, porque ela vai trabalhar cada, por exemplo, a depressão, ela vai trabalhar num conto. A ansiedade, ela vai trabalhar num outro mito. O medo, ela vai trabalhar num outro conto. Então, são histórias contadas, e são histórias que são passadas de gerações em gerações, em várias culturas, inclusive. Então, é muito legal e interessante, porque faz a gente refletir sobre como é a nossa postura diante das nossas frustrações, como a gente se coloca diante das nossas frustrações. Tem um conto muito interessante, é rapidíssimo, vou resumir bem rapidinho, assim, só para vocês entenderem como a gente tem a capacidade de se reconstruir, né? Era uma família muito pobre, a filha estava, esse é um conto muito antigo, a filha estava atrás da cozinha, né? Na construção, varrendo o terreiro. O pai estava indo para a floresta cortar lenha, enquanto a mãe cozinhava. No meio da floresta, ele encontra com um demônio. Só que esse demônio é com um rosto bonito, de um homem bonito, de um homem atraente. E esse demônio fala para o pai: eu posso te dar tudo o que você quiser. E o pai pensa com ele: mas você pode me dar riquezas? Sim, eu posso te dar todo o ouro do mundo que você quiser, mas eu quero aquilo que está atrás, lá no seu terreiro. Na hora, o pai jamais imaginou que era a filha dele que estava varrendo o terreiro atrás. E o pai aceita. Fala: não, eu te dou, porque na imaginação do pai, na hora que o pai lembrou, é o que tinha aquilo atrás. Vassoura, aquele negócio de arar terra, né? É o que tinha lá atrás, pilão. E aí ele pega e fala, o demônio fala pro pai, né? Daqui a 3 anos você vem buscar então o que tá lá atrás. O pai aceitou. Na mesma hora que o pai aceitou, ele se transformou em vestes de pessoa assim, muito rica. Joias, surgiram anéis na mão dele. Quando ele voltou para casa, a casa já não era mais uma casa, já tinha se transformado, os móveis todos muito luxuosos. E quando ele vai no fundo da casa, ele vê a filha dele varrendo o terreiro. E aí, as lágrimas, né, escorreram pelo rosto dele, porque ele tinha visto que ele tinha dado aquilo que era algo de mais precioso em troca de riqueza, né, em troca do ouro. Essa mulher, essa menina, né, eles contam essa história para ela e ela aceita, ela se submete e ela fala que ela vai ser submissa àquela decisão do pai, né? E dali a 3 anos o demônio veio buscá-la. Só que ela começou a chorar muito, então com as lágrimas dela, ela se purificou e o demônio não conseguia chegar perto dela para pegar. E aí ela riscou um círculo em volta dela
e buscou a proteção interior que estava dentro dela, a força interior que estava dentro dela, se protegendo daquele demônio. E aí, buscando essa força na ancestralidade de outras mulheres. E aí o demônio, então, já que não podia tocá-la, não podia pegá-la, manda o pai decepar a mão da filha, as duas mãos, para que ela não pudesse o quê? Tocar, sentir, né? Sentir o mundo, pegar as coisas. E aí o pai, em lágrimas, corta as duas mãos da filha. E ela decide largar e sai e foge e vira uma andarilha, descabelada, abandonada, suja. E ela estava com muita fome e ela se aproxima de uma macieira, de um pé de pera, nem não uma macieira, um pé de pera. E aí ela não consegue pegar, porque ela não tem mãos, está enfaixada, né? Ela perdeu as duas mãos. Quando ela se aproxima do pé de pera, um espírito branco, um anjo de luz que está com ela, né? Faz com que a pera, faz com que o pé de pera se abaixe, traga a pera na boca dela. E ela se alimentou. E aí, no outro dia, o dono do castelo vem e descobre que ele contava as peras. Quem comeu essa pera? Aí o vigia falou, teve uma mulher aqui, andarilha, toda suja, sem mãos, e eu vi com os meus próprios olhos, o pé de pera abaixou e a pera foi na boca dele, tinha um anjo de luz ao lado dela. O rei, então, o dono daquele lugar, pede para conhecer essa mulher. E ele se casa com ela. E ele precisava viajar, porque ele precisava conquistar territórios. Quando ele vai viajar, a mãe dele manda notícia através de um mensageiro. Olha, a sua esposa está grávida de uma menina. Quando o mensageiro vai levar a mensagem que chega perto do rio, o mensageiro dorme. O diabo vai lá e troca a mensagem. Olha, a sua mulher está grávida de um monstro. E aí quando o rei lê, o rei fica super abalado, mas manda outra mensagem. Por favor, cuide da minha esposa com todo o carinho do mundo e dê a ela tudo que ela precisa. E cuide do bebê. O mensageiro, quando chega perto do lugar lá, adormece, o diabo vem, troca a mensagem e manda matar a rainha. Então o diabo faz de todas as formas para prejudicar, para derrubar essa mulher, para acabar com ela, né? Isso no conto. E aí o que acontece? Quando a mãe, né, recebe essa mensagem para matar a rainha, o que ela faz? Ela esconde a moça sem as mãos, né? Ela esconde essa moça e manda ela embora para a floresta. Só que nessa mensagem ele pede para arrancar os olhos dela e cortar a língua dela, o diabo. E aí a mãe então protege ela, foge e arranca os olhos de uma corça e uma língua de uma corça e guarda. Quando ele retorna da viagem, que ele encontra a mãe fala, aí ele fala, cadê a minha esposa, cadê meu filho, né, minha filha? E aí ela fala, não, mas você mandou uma mensagem que era para matar. Aí ele falou, não, eu não fiz isso, eu falei que era para cuidar dela. Aí a mãe conta a história que as mensagens chegavam trocadas e que a mulher dele estava na floresta. E aí é que vem essa reconstrução feminina. Essa mulher não tem mãos, essa mulher foi grávida para a floresta, essa mulher conseguiu ser acolhida por uma família que morava dentro da floresta, essa mulher criou esse bebê sozinha. E aí no mito, lógico que é um mito, né, um conto, as mãos dela, conforme vai passando o tempo e ela vai criando força para cuidar dessa criança sozinha, abandonada, né? A mão cresce e ela reconstrói a mão e ela reencontra o marido e eles se reencontram e ele reconhece nela essa força feminina, essa força ancestral. Então, o mais interessante de tudo é quem nunca teve a sua língua cortada? A pergunta é, quando a gente é criança, muitas vezes a gente vai falar alguma coisa, a mãe ou o pai fala, ai, fica quieto, você fala demais. Então ali a gente já está sendo podado. Aí, o
Quem nunca teve sua mão cortada, né? Lógico, né, gente? Tudo entre aspas, porque foi mexer numa coisa, quebrou alguma coisa e a mãe repressora, o pai repressor, você quebrou, mas era um copo, era um prato, era algo sem valor, não tão valioso como a sua mão, né? Como a sua alma, como o seu espírito. Então, através disso tudo, a gente faz essa comparação com os lobos, porque a mulher é como se fosse um lobo. O lobo, ele observa, ele analisa, ele vai ver como que ele vai atacar a presa dele. Então, a mulher é a mesma coisa. A gente tem que ser a mulher que corre com o lobo. A gente tem que não cair na mão do predador. A gente tem que observar quem são as pessoas que estão ao nosso redor. O que elas podem oferecer de bom pra gente ou de mal. Então, a mulher tem que seguir o quê? A sua intuição. Aquilo que a sua intuição te disser é aquilo que você tem que seguir. Por isso a importância de escrever. E aí, eu teria mais 1000 coisas para falar a respeito desse livro, mas eu não posso porque senão o vídeo fica muito longo, mas eu indico para vocês. É um livro maravilhoso e eu realmente me transformei. Eu acho que esse livro assim mudou a forma, o prisma que eu olhava algumas coisas que eu passei. Então é um divisor de águas. Eu acho que quando você lê, você vai se transformar também e você vai aflorar. Boa leitura.